Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui no domingo de Páscoa, primeiro dia da semana, dia da ressurreição de Jesus. Dia que toda a cristandade no mundo inteiro celebra a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre as trevas. Hoje é dia de celebração, hoje é dia de ressurreição e estamos aqui para adorarmos juntos ao Senhor nesse culto de Páscoa. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 121. A palavra de Deus diz: levanto meus olhos para os montes e questiono de onde me virá o socorro. O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não. De maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturnamente. Como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Senhor, nós estamos na tua presença. Queremos, ó Senhor, nos apresentar essa noite diante de ti, reconhecendo que Jesus é a nossa Páscoa, Ele é a nossa vitória sobre a morte, Ele é o Cordeiro Pascal, ó Senhor, que foi morto para nos libertar, nos livrar da morte. Ó Senhor, nós te adoramos, porque Jesus nos deu a vida, e após morrer naquela cruz, e o seu sangue nos livrar da morte, Ele mesmo ressuscitou dentre os mortos, e nos garantiu assim a esperança da nossa própria ressurreição em Cristo, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, por tua maravilhosa obra. Ó Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Fala, Senhor Deus, e move entre nós, aonde quer que teus filhos estejam agora. Espírito Santo, fala. Senhor Jesus, fala, move e atrai o nosso coração para a tua presença. É o que oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma canção que eu acho que a maioria dos irmãos não conhecem, mas a gente vai estar disponibilizando a letra aí direto na transmissão aí do Face, e a música se chama A Bênção Está em Cristo. Então eu quero convidar você que conhece a cantar, e você que não conhece a aprender ela agora, cantando junto conosco em adoração ao Senhor. Essa música fala sobre a centralidade de Jesus em todas as coisas, e que tudo que precisamos, tudo que queremos, tudo que necessitamos, tudo que Deus tem para nós está em Cristo. Vamos cantar juntos? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes por todos nós o entregou. Como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Estamos centrados em Jesus Cristo. Nossa vida está em Cristo. Nossa bênção está em Cristo. A vitória está em Cristo.
está em Cristo. A saúde está em Cristo. A paz está em Cristo. A prosperidade está em Cristo. Nossa bênção está em Cristo. A vida está em Cristo. A vitória está em Cristo. A saúde está em Cristo. A paz está em Cristo. A prosperidade está em Cristo. Oh, 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 oh. Em Cristo. Oh, 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 oh. Em Cristo. Aleluia. Tem uma canção que fala: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Nós estamos aqui, apesar da distância, mas unidos, conectados ao Espírito Santo, e podemos cantar juntos a Ele, dizendo essas palavras agora. Eu quero desafiar você a do fundo do seu coração dizer isso para o Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço
tem uma canção também que fala sobre estarmos conectados à cruz de Cristo, né? A Páscoa, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, e ela se resume, na verdade, no sacrifício de Jesus na cruz, como um cordeiro, como diz Isaías 53, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e ele foi ali crucificado voluntariamente para salvar a nossa vida. E essa música fala sobre a cruz, né? Fala quebrantado. Eu olho para a cruz, mas eu também não fico só contemplando a cruz. Eu caminho em direção a ela para participar do sofrimento de Cristo através da minha própria cruz, como ele falou, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então você é discípulo, eu sou discípulo de Jesus, nós somos convidados a participar dessa cruz. Vamos cantar ao Senhor. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz por seu amor, quebrantado por seu amor, eu sou merecida a vida. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me
Quero desafiar você a cantar só a segunda parte dessa canção, quando diz: imerecida vida, de graça recebi. Você recebeu uma vida que você não merecia, através da cruz de Cristo. Ele te livrou da morte. E a música continua dizendo: trouxe-me a vida, eu estava condenado. Você sabe disso, você tem consciência disso? Que todos nós estávamos debaixo de condenação, estávamos condenados à morte, condenados ao inferno, condenados à eternidade longe de Deus. Mas através da cruz de Cristo fomos reconciliados com o Pai. E essa música fala isso. Quero desafiar você a cantar para o Senhor, com o coração cheio de gratidão, essa parte dessa música. Vamos cantar juntos? Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Estava perdido, eu estava condenado, mas agora pela cruz, bendita cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje é domingo de Páscoa, é o domingo da ressurreição. Todo mundo, pelo menos a gente supõe que todo mundo conheça a história da morte e da ressurreição de Jesus. E eu acho tão interessante como o diabo consegue lançar uma cortina de fumaça, na verdade, sobre a principal festa cristã que permanece sendo celebrada pelo cristianismo. Natal e a Páscoa são duas festas cristãs principais, mas a Páscoa, ela se destaca ainda mais porque, apesar de comemorarmos o nascimento de Jesus, biblicamente falando, o que devemos celebrar é a sua morte, porque a sua morte está diretamente ligada à vitória que ele nos concedeu. E o interessante é que Satanás consegue lançar uma cortina de fumaça sobre uma das principais verdades do cristianismo, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que voluntariamente se ofereceu naquela cruz para perdoar os nossos pecados com o seu sangue e nos reconciliar com Deus. A Páscoa, na verdade, ela se revela em sua plenitude, no conceito completo que ela tem através de Jesus. Mas a Páscoa era celebrada muito tempo antes de Jesus. Séculos e séculos antes de Jesus. A Páscoa já era celebrada pelos judeus. E eu quero compartilhar com você alguns textos que falam sobre isso, sobre a Páscoa. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1.
Êxodo 12, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui pelo notebook, que é mais fácil, está maior a letra, né? A palavra de Deus diz: Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde, e tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. E naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães não fermentados e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Observareis estas instruções como um decreto para vós e vossos filhos, para sempre, quando tiverdes entrado na terra que Yahvé vos dará, como ele prometeu. Celebrareis esse rito. Quando vossos filhos vos indagarem: que ritual é este? Ensinareis: é o sacrifício de Pessa, Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, e poupou nossas famílias, quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostrou-se em adoração a Deus e Yahvé. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como Yahvé ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Aleluia! Esse foi um momento crucial, sem trocadilhos, na história do povo de Deus. Israel era um povo cativo, escravo, dominado pela nação mais poderosa do mundo de sua época, que era a nação do Egito. O Império Egípcio escravizava o povo de Israel. E Deus libertou com mão forte e braço poderoso o seu povo do meio do povo do Egito, um povo ímpio, um povo idólatra, um povo lascivo, prostituído, corrupto, pecador, que consagrava seus filhos e filhas a Moloque, a Astarote,
que fazia seus primogênitos serem queimados ao fogo para consagrar aos deuses do inferno. Era um país, uma nação completamente comprometida com as trevas. A palavra fala em Romanos 15, versículo 4, que tudo que foi escrito no passado, na palavra de Deus, para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, 4, fala que tudo que está registrado nas Escrituras Sagradas, para o nosso ensinamento foi escrito. Então existe um ensinamento de Deus para a nossa vida, através dessa história. E não somente o ensinamento de como Deus livra o seu povo da morte, como também a grande simbologia, o grande significado oculto que estava ali sendo passado para o povo de Deus através da Páscoa e que se revelaria séculos e séculos depois através de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado para nos livrar da morte. O seu sangue foi derramado para nos livrar da morte eterna. Do mesmo jeito que o Cordeiro da Páscoa era sacrificado nas famílias, para que o seu sangue fosse passado no umbral da porta, de cada tenda, da entrada de cada casa dos filhos de Deus, dos filhos de Israel. Assim o sangue de Jesus, quando ele é passado na entrada, nas portas da vida de cada um, a Bíblia fala que o anjo da morte, ao ver o sangue do Cordeiro, ele passa por cima, ele não entra naquela vida, ele não entra naquela família, ele não entra naquela casa. Do mesmo jeito que havia um significado real de livramento para Israel, através do sangue do Cordeiro sacrificado diante de Deus, para livrá-los da morte. O significado da cruz de Cristo para nós, do sangue que ele derramou na cruz, é também de livramento, de nos livrar da morte e de nos libertar do império das trevas, do jeito que Israel foi liberto do império do Egito, que era um império mergulhado nas trevas, um império onde Satanás reinava. Deus libertou com um braço forte Israel do Egito, do mesmo jeito que através de Jesus, ele nos libertou com um braço forte do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. E é isso que a palavra diz, por isso a palavra fala que Cristo é a nossa Páscoa. Nós vamos chegar lá nesse texto. Então Jesus dá um novo significado. Ainda Israel hoje celebra a Páscoa como Moisés ensinou, como Deus passou para Moisés. Os judeus mais conservadores, eles ainda comem de pé com os cintos amarrados, apressadamente um cordeiro assado, que simboliza que eles estariam saindo apressadamente do cativeiro em direção à terra da promessa de Deus, simboliza a libertação de Deus deles, do povo do Egito, para a terra prometida. Mas para nós simboliza muito mais, simboliza a nossa libertação completa, eterna, permanente, do cativeiro do pecado, do império das trevas, do domínio da morte, em direção ao reino de Deus. Quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos dizendo que o Cordeiro de Deus, do qual nós nos alimentamos, que é Cristo, nos liberta do cativeiro do pecado, da morte e do diabo. A Bíblia fala ali em Êxodo, que acabamos de ler, que o Senhor, naquela noite,
não somente livraria o seu povo do cativeiro em direção à terra prometida, como executaria juízo, não sobre a terra do Egito, como alguns imaginam. Deus não estava executando juízo sobre o povo do Egito. O Senhor estava executando juízo sobre os deuses do Egito, em quem o povo do Egito confiava, nos espíritos malignos que governavam o Egito. O Senhor estava executando o seu juízo sobre todos os deuses do Egito, humilhando eles. Como o Senhor Jesus triunfou, em Colossenses 2 está escrito que ele, triunfando sobre principados e potestades, os expôs publicamente ao escárnio em seu desfile de vitória. Semelhantemente à grande vitória que Deus deu a Israel, através da libertação do povo do Egito, o Senhor simbolicamente estava representando aquilo que viria a ser séculos depois, a libertação de todos aqueles que creem em Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que a Bíblia fala no Salmo 34, olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não serão confundidos. A Bíblia fala que todos aqueles que olham para Jesus, como nós acabamos de cantar, né? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. E o próprio Jesus fala, e eu quando for levantado da terra, ou seja, quando ele fosse crucificado, todos atrairei a mim. Aqueles que são dele são irresistivelmente atraídos à sua cruz, para morrerem para o velho homem, para a velha natureza, para o pecado, para a morte, para o diabo, morrerem para a dívida que tínhamos com o Pai e vivermos uma nova vida que começa através de Jesus. Nova criatura, nova geração, você foi gerado de novo em Cristo. Cristo, a nossa Páscoa, mostra que nós somos novas pessoas, que não temos mais aliança com o padrão antigo de vida, com o estilo antigo de vida. E é isso que a palavra fala. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 7, a palavra de Deus diz: Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal ainda nem comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Esse texto fala algumas verdades importantes para a nossa vida, irmãos. E a primeira coisa é que nós devemos nos purificar do fermento velho. E é interessante porque na Páscoa os judeus eles não comiam pão com fermento. Eles comiam a massa sem fermento, que era chamada de pão asmo, ou ázimo. Era um pão meio sem graça, xoxo.
E para piorar, digamos assim, a questão do sabor, eles comiam os pães sem fermento, junto com ervas amargas. E aquilo tinha um significado de que era debaixo de dor e sofrimento que eles estavam vivendo, que o Senhor estava libertando eles. O Senhor os estava libertando de cativeiro, de sofrimento e de dor. Mas isso tinha um preço. A Páscoa nos faz lembrar de que a vida cristã tem um preço. Não é um pãozinho delícia, fermentado, gostoso. A vida cristã não é uma vida de prazeres. A vida cristã é uma vida de ervas amargas e pães asmos. É uma vida de renúncia, de morte, de abrir mão do que é gostoso, desejável, de abrir mão do que é prazeroso para a sua carne. E a Bíblia fala: purifiquem-se do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como já estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E aí ele começa a falar que nós devemos fazer uma festa, não com fermento velho, nem com fermento de maldade, nem de malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O que ele está querendo dizer? Sinceridade e verdade nem sempre é tão saboroso quanto a malícia e a maldade, mas é para isso que o Senhor está nos chamando, para a sinceridade e para a verdade, não para experimentarmos o prazer da malícia e da maldade, mas para andarmos na presença dEle, com o coração sincero, e andarmos em verdade, o adorarmos em espírito e em verdade, termos uma vida transparente e verdadeira na presença dEle. E aqui esse texto fala que a Páscoa é uma celebração e ao mesmo tempo um memorial da verdade de quem é Jesus para nós. E o texto continua dizendo que já fomos orientados a não nos associarmos com os fornicadores ou adúlteros. E aí Paulo faz uma ressalva, ele avisa, ele fala: olha, eu não estou dizendo com isso que a gente não deve se envolver ou se relacionar ou cumprimentar ou ter algum nível de contato com os adúlteros, os fornicadores e ladrões do mundo, porque para a gente fazer isso, a gente teria que sair do mundo, é impossível. Mas ele fala: mas eu estou falando daquele que se diz irmão em Cristo e tem uma prática de vida reprovável. Se você é irmão em Cristo e essa pessoa tem uma prática de vida de fornicador, de adúltero, de prostituto, de ladrão, de avarento, de malicioso, de maldizente, de resmunguento, a Bíblia, não sou eu, é 1 Coríntios 5 que fala. A Bíblia fala que com essas pessoas nós não devemos nem ter contato, nem sentar para comer junto. A Bíblia não fala que a gente não deve sentar para comer junto dos que se declaram pecadores, mas daqueles que se declaram crentes, se declaram cristãos, mas têm uma prática de vida condenável. A Bíblia fala: se afaste, porque isso é fermento que contamina a massa. É um fermento velho que vai acabar contaminando a massa nova que é a sua vida em Cristo. É um fermento que vai acabar fazendo você perder a pureza da vida cristã. Não se misture com o que é lixo. É o que a palavra diz. Não se associe com aqueles que são massa velha. E o texto continua dizendo isso.
nós devemos nos purificar do fermento velho, para que sejamos uma nova massa. Porque a nossa Páscoa, Cristo, foi sacrificado por nós. Isso é algo muito forte, irmãos. E naquele último momento de Jesus com seus discípulos, então, não é por acaso que ele morreu na Páscoa, na época da Páscoa. Não foi um acidente, não foi coincidência. Jesus morreu na Páscoa por ser o Cordeiro de Deus, por ser a nossa Páscoa. Ele deu o verdadeiro e completo significado da Páscoa, que nem mesmo os próprios judeus conheciam. Como até hoje eles celebram a passagem do anjo da morte, passando por cima da tenda deles e não matando os primogênitos, celebrando a sua libertação do cativeiro do Egito. Mas nós entendemos que a Páscoa tem um significado muito mais amplo, que é a nossa libertação da morte, do pecado, do cativeiro das trevas, do império das trevas, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Na cruz somos libertos, na cruz somos resgatados, na cruz caminhamos em direção à promessa de Deus, à terra prometida de Deus, a vida transformada em Jesus. E Jesus, quando está ali no seu último dia de reunião com seus discípulos, sentado à mesa, ele deixa isso ainda mais claro quando ele distribui o pão. E eu quero convidar você que preparou os elementos da ceia em sua casa, a pegar agora os elementos da ceia. Pega o pão, pega o cálice, o suco de uva. Jesus estava ali com seus discípulos. E ele então, o texto fala que depois de cear, ele tomou o pão diante dos discípulos, deu graças ao Senhor, partiu o pão e distribuiu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazei isso em memória de mim. Jesus estava instituindo um memorial, dizendo: o meu corpo vai ser despedaçado naquela cruz por vocês. Eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou a Páscoa de Deus na vida de vocês. Quando vocês comerem esse pão, lembrem-se de que eu sou o Cordeiro que deu a vida por vocês na cruz. E ao fazer isso, ele nos transformou, igreja dele, em corpo de Cristo na terra. Somos então, ao participarmos do seu corpo, ao comermos o pão que representa o seu corpo, somos então corpo de Cristo, mãos, pés, olhos, boca de Jesus na terra. A igreja é o corpo de Cristo. E a Bíblia fala que logo depois de distribuir o pão aos seus discípulos, ele semelhantemente tomou o cálice e, havendo dado graças, disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos esse pão e bebemos esse cálice, a palavra de Deus diz que anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E você pode dizer: nossa, que coisa triste então. Anunciar a morte de Jesus, provar o pão e beber o cálice, celebrando uma morte. Mas não se esqueça que a morte dele é a nossa vida. E o túmulo dele está vazio, porque
no domingo de Páscoa, no primeiro dia da semana, num domingo como esse de hoje, de Páscoa, Jesus ressuscitou dos mortos. Aleluia. Ele ressurgiu dos mortos e está agora à direita de Deus e está próximo de voltar. Está muito perto de voltar. E a ceia, quando celebramos ela, estamos não somente anunciando a morte do Senhor, estamos dizendo Ele vai voltar, não mais como cordeiro, mas agora como leão de Judá, como juiz, como Senhor dos senhores, como Rei dos reis. Então quando você come o pão e toma o cálice, você está anunciando a morte do Senhor, mas declarando a sua vitória, a vitória dele sobre a morte, a sua vitória sobre a morte, que ele te deu. Ele te deu essa vitória. A vitória de Jesus sobre a morte e sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo. Quando você toma a ceia, você celebra a morte de Jesus, mas você celebra a vitória de Jesus. E você está dizendo, eu estou fazendo isso até que Ele venha, como diz a palavra, até que Ele venha me buscar. Por isso vamos agora com toda alegria, porque o nosso Rei ressuscitou. Como diz aquela música, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Então eu quero convidar você a pegar o elemento, o pão, e o elemento do cálice. Se você estiver com sua família, olhe um para o outro. Se você estiver sozinho, olhe para Jesus. Medite em Jesus. E lembre-se que Ele entregou o corpo dele por você. Ele entregou a vida dele por você na cruz. Ele derramou o sangue dele por você, para você ser participante da vitória da cruz. Ele entregou a vida dele. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa. Ele nos reconecta com o Senhor, com o Pai, para sempre. Nos deu uma aliança inquebrável e eterna com o Pai. Vamos celebrar a vitória de Jesus, a morte de Jesus, a cruz de Jesus, e nos declarar participantes da cruz de Cristo, comendo o pão e bebendo o cálice, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Comamos o pão e bebamos o cálice em nome de Jesus. Senhor Jesus, a Tua igreja está reunida, ainda que pela internet, Senhor, celebrando a Tua morte, como o Senhor ordenou na Tua palavra, até que o Senhor venha, como memorial permanente, Senhor, lembrando do Teu grande livramento, da Tua grande vitória para a nossa vida, Senhor. Nós celebramos o Teu nome essa noite. Cantamos aleluia, Senhor. O Cordeiro venceu. Ó Senhor, bendito seja o Teu nome, Jesus. Exaltado seja o Teu nome, acima de todo nome, acima de todo principado e de toda potestade. Seja estabelecido o Teu governo, o Teu reino, o Teu nome, em nós e através de nós e em toda a terra, Senhor. É o que nós oramos como igreja. Bendito seja o que vem, em nome do Senhor. Amém. Amém. Quero encerrar cantando só o refrão da nossa canção que cantamos mais cedo, né? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
Amém, queridos. Na quarta-feira, nós teremos o nosso culto, nosso estudo da palavra, que acontecerá às 8 da noite, online também, pela página do Facebook da igreja. O que você falou aí, amor? PGM. Os líderes entraram em contato. Cada líder ficou de entrar em contato com seu PGM. Tem alguns PGMs que vão reunir presencialmente e outros vão reunir via Skype ou pela internet. Então, procure o seu líder pela internet, pelo WhatsApp, e ele vai com certeza te orientar em relação ao dia e o horário do encontro do seu PGM essa semana, tá? Mas quarta-feira, separe o seu horário, 8 da noite, desligue televisão, desligue qualquer outra coisa e ligue sua internet no Face da igreja para participar do estudo bíblico no Evangelho de João. Estamos caminhando para o capítulo 16 e o estudo tem a participação dos irmãos. Então, se tiver pergunta, comentário para fazer, você pode fazer e nós estaremos respondendo ao vivo para você, tá bom? Vamos orar? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, Igreja do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.